Shalom, shalom, glória a Deus, bom dia, bom início de semana para você. E hoje é segunda-feira e nós vamos começar o nosso propósito de 50 dias rumo a Yom Teruah. O que é Yom Teruah? A palavra Yom significa um dia, Teruah, do sonido, das trombetas, da convocação das trombetas, né? O chamado, o chamamento. O que representa essa festa, né? Essa festa, ela representa nada mais do que uma convocação. E o Senhor, ele fala ali no livro de Levítico 23, onde o Senhor está separando o povo de Israel, né? Eles saíram do Egito e depois logo o Senhor vem trazendo todas as regras de sobrevivência para eles. E ele falou, olha, separem um tempo para estar comigo, para celebrar, para as minhas convocações. De tempos em tempos, para que vocês nunca andem sozinhos, fiquem comigo. Então o Senhor, ele liberou sobre o povo as datas, as solenidades, a partir de um calendário que ele deixou na Bíblia. Que calendário? De Êxodo capítulo 12. Então, a partir da Páscoa, que foi a primeira Páscoa que eles instituíram da saída do Egito, o Senhor falou, a partir de agora esse será para vocês o primeiro mês do ano. Vocês vão andar nessa atmosfera, nessa essência espiritual que eu separo para vocês. Por que ninguém fala sobre isso? Porque muitas vezes, queridos, nós estamos andando, as pessoas estão tão ansiosas por uma carência maior de Deus e as pessoas querem apenas sararem as suas dores, as suas feridas, os seus anseios, as suas necessidades. E quando as pessoas param para poder olhar as suas dores, elas não olham as promessas. O nosso Deus, ele é um Deus de promessas. E nós precisamos acionar essas promessas que estão disponíveis para nós. O Senhor prometeu para Abraão, ele falou, olha, eu vou deixar uma promessa geracional. Abraão, Isaac, Jacó, e assim vão, por toda a eternidade, de geração em geração. E abençoarei até 1000 gerações daqueles que me amam. Mas nós não procuramos atentar para essas palavras tão importantes e proféticas que o Senhor tem deixado para o povo. Vamos orar por esse período. Pai, muito obrigado por esta manhã, Senhor, esse início de propósito. Nós queremos, Senhor, nesta manhã, Pai, colocar o Senhor diante desse propósito com toda a certeza no nosso coração das promessas do Senhor. Nessa segunda-feira, Pai, nós queremos levantar o espírito de sabedoria, nos revestir com o capacete da salvação e acionar a alegria que é a virtude do Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, não permita que logo nesse início de semana nós não andamos, Senhor, sem a sabedoria que é do Senhor. Para que nós não tenhamos falta, Senhor, de nada, para que não haja um bloqueio mental, para que não haja tristeza, confusão e para que não tomamos decisões precipitadas. Mas o Senhor esteja conosco nesse propósito, Pai. De 5.787. E a boca do Senhor, Pai, está liberando a palavra profética, Senhor, mais uma vez dentro das suas escrituras, para que nós possamos andar de glória em glória até que seja dia perfeito. Fala conosco, é o que nós te pedimos em o nome de Jesus. Amém, queridos? Olha, Deus abençoe cada um de vocês que vão estar aqui conosco. Eu espero mesmo que seja um tempo assim maravilhoso para todos nós. Porque todos os anos nós costumamos aqui, nós fazemos com a nossa casa ministerial. Vocês que estão aqui seguindo no canal do YouTube, né? Que vocês sejam plenamente cheios dessa presença do Senhor e que nós possamos estar juntos. O que é uma palavra profética?
A palavra profética, ela é uma palavra enviada por Deus para edificação, para encorajar, para consolar, adiantando um futuro e revelando um propósito de transformação para as nossas vidas num tempo presente determinado. Então, todas as vezes que as estações mudavam, os ciclos mudavam, o ambiente da terra mudava, o Senhor usava um dos profetas que estava separado para ele e ele liberava uma palavra profética. A palavra profética, ela vai vir trazer o quê? Ela vai ativar o elemento fé em nossos corações. E é tudo o que o Senhor Jesus falou, olha, o que importa que haja fé na terra, porque nós precisamos andar, queridos, crendo naquele que fez tudo por nós, já se entregou na cruz, pagou um preço alto, mas continua sendo o nosso Deus. Em nome de Jesus, nós não estamos sozinhos, né? Pode passar tempos, pode passar situações, mas o Senhor continua sendo, né? Jesus além dos séculos. Tem até um livro tão maravilhoso, né? De glória em glória, ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente o mesmo, porque para ele não tem variação de tempo, ele é eterno, queridos. E o próprio Deus plantou a eternidade dentro do nosso coração para que nós pudéssemos continuar ansiando, ter anseio, estar com o coração desejosos de estar na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Mas nós estamos passando tantas coisas, tantas mudanças, nós estamos passando tanta situação contrária no regime econômico do nosso país, entre outras coisas, já estão vendo os rumores. Queridos, creia no Senhor teu Deus e estareis seguros. Creia nos profetas e prosperareis. A palavra do Senhor é tudo que nós temos. Ela nos ajusta, ela nos dá equilíbrio, ela nos dá centralidade. Nenhum de nós somos livres de passar pelas tribulações, de sermos experimentados. Nenhum de nós estamos livres de não passar por um tempo de silêncio, de deserto, de ensino. Nós somos provados o tempo todo. Se você dá uma olhadinha na pedra do diamante, a pedra do diamante, ela é um carvão bruto. Para ela chegar na beleza que ela emite ali, né? Porque na verdade ela não emite luz. Ela irradia a luz que bate dentro dela, mas a base da pedra é tão ferida, tão lapidada, tão cortada. Muitas vezes você já está aí, muito cortado. Eu já fui cortado, já fui rejeitado, já fui deixado de lado, estou esquecido. Estou dentro de uma caverna. Estava conversando com um senhor e ele disse assim: estou abandonado dentro de uma caverna. Queridos, não se preocupe. O Senhor faz coisas além do que nós estamos pensando. Ele sabe todas as coisas. Confia no Senhor. Não importa todas as adversidades, né? O tempo da tribulação, nós precisamos passar. E isso serve de ensinamento. Os maiores ensinos vêm nos tempos de frustração, né? O povo de Israel sempre foi experimentado no tempo da fome. É bom a gente ter abundância, é ótimo, mas o tempo de experimentos, né? O tempo que nós precisamos ser provados, queridos, tem muitos ensinos. A frustração, muitas vezes, ela vem para nos enriquecer em maturidade. É a forma que o Senhor usa para nos ensinar. A gente só vai aprender a dar valor nas coisas quando nós entendemos o quanto aquilo vale. Então, nós precisamos experimentar todas as coisas.
Vamos à nossa palavra de hoje. Bom, Levítico 23:3, só para poder a gente entender um pouco o propósito. Abra sua Bíblia. Levítico 23:3. Em Levítico 23:3, logo que o povo saiu ali do Êxodo, o Senhor falou, olha, eu vou dar um regimento para vocês viverem bem, tá? Muitas pessoas não gostam de ler esse livro porque eles falam, é um livro de leis, é muito pesado, não pode isso, não pode aquilo. Mas eu fiquei uma época, o Senhor falou para mim, leia Levítico por 30 dias. E a gente vai vendo muitas coisas boas. Tem umas coisas que assustam mesmo. Mas por que assustam? Porque parecem tão rigorosas. Por quê? Porque Jesus ainda não tinha sido manifesto. Mas Jesus não aboliu. Jesus veio melhorar. Por isso que nós precisamos muito do Senhor. Queridos, Jesus é o nosso equilíbrio. É tudo que nos faz ficar de pé. Amém? Levítico 23. Tem um subtítulo, diz assim, as festas solenes do Senhor. E disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, as festas fixas do Senhor que proclamareis serão santas convocações. São estas as minhas festas. E aí a gente vai ver o sábado, a Páscoa, as primícias, o Pentecostes, o dia da expiação, tabernáculos. E depois a gente vê o azeite do candelabro e depois a gente vai vendo aqui as outras manifestações, que é a ceia, entre outros. Mas vamos ficar aqui hoje com a Levítico 23. E diz mais o Senhor que está falando de Yom Teruá. E disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, dizendo, no 7º mês, Pessa. Pessa foi em abril, né? Então, em abril, primeiro mês, nós vamos contar 7. Então, nós vamos caminhar nesses 50 dias para chegar em 1º de Tishrei, né? Que é o 7º mês desse calendário de Êxodo 12 para 7 meses. No 7º mês, será o dia da expiação, do arrependimento, né? E tereis santa convocação, afligireis a vossa alma e trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque dia da expiação é arrependimento, para fazer arrependimento por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma nesse dia que não afligir será eliminada do povo. Era tão sério que o Senhor falou, olha, façam tudo direitinho. Não deixa ninguém de fora, não. Então, aqui era muito sério quando ele liberou essa palavra. E essa aqui seria a indicação da nossa festa desse propósito, né? Da festa de Yom Teruá. Em nome de Jesus. Então, vamos à nossa palavra principal de hoje, que é Isaías 55. Falado agora, vamos à nossa palavra. O que é uma palavra profética? Durante todas essas semanas, serão 10 semanas, nós vamos trabalhar aqui um pouco de cada essência profética, né? Vamos falar um pouquinho da letra P, do 87. Nós vamos falar também um pouco de tempos, de calendário. Também separei um pouco para a gente falar na questão de família, que eu achei muito importante. Eu estava fazendo discipulado com uma pessoa e nós estávamos conversando sobre o ambiente da terra, né? O ambiente espiritual que o Senhor criou primeiro. Então, nós vamos tratar desses assuntos e entre outros. Aí vai ter 10 semanas para nós trabalharmos. Louvado seja o Senhor por este tempo e que Ele possa nos conduzir a um ensino prático para que nós possamos estabelecer para a nossa alma e o nosso espírito se fortalecer no eterno, em nome de Jesus. Amém? Isaías 55, a partir do verso 1. O que é uma palavra profética?
A palavra profética é uma palavra que vem adiantando o futuro, revelando o propósito, trazendo transformação para as nossas vidas, né? Então, o Senhor usou Isaías e falou: Isaías, escreva e deixe marcado por todo o tempo. Graça oferecida gratuitamente a todos. Todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde comprai. Sem dinheiro, sem preço, sem vinho e sem leite. Por que gastais dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvis atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi a vossa alma e viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conhece, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus, o Santo de Israel, porque este te glorificou. 6. E aqui o Senhor está fazendo uma petição que ela é muito importante para todo cristão posicionada. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Por que o Senhor escreveu isso, queridos? Porque chegará dias em que a palavra estará ausente da terra e não vai ter quem ensine. Enquanto ainda tem pessoas ensinando, nós precisamos atentar e ouvir. Coloque em prova a palavra do Senhor. Esta palavra, Pai, ela é verdadeira, ela é fiel, ela é separada, ela é santa, ela é pura. E isso tudo, queridos, tem que passar por uma medição, por um peso. Porque tem muitas pessoas usando a palavra para ludibriar as pessoas. Mas a palavra, ela vem para um ensino, disciplina da nossa alma. Porque a nossa alma, ela necessita voltar para o Salvador. Desde o momento em que houve uma escolha no jardim, em conhecer o bem e o mal, a alma perdeu o domínio. E foi uma das coisas que o Senhor falou muito forte. Eu estava fazendo a questão dos números, eu estava dando uma olhadinha sobre o 87, e uma das coisas que o Senhor havia me mostrado justamente era a questão, acho que ficou em outro lugar, a questão de domínio sobre a natureza, porque nós perdemos o domínio. Por que perdemos o domínio? Porque entrou o medo. Queridos, muitas vezes nós começamos um trabalho no Senhor e as pessoas entram bem, e às vezes a gente fala: por que as pessoas param? Não é porque param. Na verdade, porque as pessoas desviam. As pessoas não desviam. Simplesmente elas voltam para o lugar de onde elas nunca saíram. E isso aqui se chama cativeiro espiritual. É maior do que a pessoa. É um aprisionamento. Mas, na verdade, há um reconhecimento inconsciente daquele lugar que a pessoa nunca consegue sair. São chamados ciclos repetitivos. Por que vivemos em ciclos repetitivos? Porque nunca conseguimos sair do lugar que deveríamos sair. Então, muitas vezes a pessoa aceita o Senhor Jesus. Eu aceitei o Senhor Jesus como meu Senhor, como meu governo. Ele está governando a minha alma, e por que eu não consigo ir adiante? Porque, na verdade, as pessoas não voltam para trás.
Na verdade, elas voltam para o lugar de onde elas nunca saíram. Porque quando há um rompimento, queridos, o rompimento, as pessoas podem até tentar voltar para aquele lugar, mas já não cabe mais. Então ele fica apertado, fica estreito, né? É aquela roupa que você insiste em usar ela. Não, dá para botar pelo menos um botão. Não cabe mais. Então, isso é difícil. Não é uma coisa tão fácil da pessoa sair. Por quê? Porque a palavra do Senhor, ela alinha a minha alma todos os dias. Há tempos e tempos. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, porque ele se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu são mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo pela qual eu designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar de espinheiro crescerá o cipestre, e em lugar de sarça crescente, a murta, e será isto para a glória do Senhor, memorial eterno, que jamais será extinto. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por esta palavra. Todas as vezes que nós liberarmos uma palavra, e essa palavra ela vai se cumprir. Por isso nós temos que tomar muito cuidado. Eu já vi muito isso e também já fui acometida disso, e também a gente vê os nossos líderes e qualquer outras pessoas sendo acometidas. Pessoas cristãs que oram contra as suas próprias lideranças. Pessoas cristãs que oram pelos seus, que falam palavras contrárias contra a vida dos seus irmãos. Isso daqui é maldição, queridos, porque essa palavra vai e chega na pessoa. Quantas vezes a gente já viu pessoas adoecidas? Por quê? Palavras de crentes que diz que amam o Senhor, estão liberando palavra em cima de outras pessoas. Nós precisamos preservar a nossa boca, porque a nossa boca, queridos, ela vai emitir. Ela tem um som, e esse som alguém vai pegar e vai conduzir. Então, muitas vezes os espíritos estão esperando o crente que ora falar uma palavra contrária para conduzir. Quando não, se esse crente que foi a vítima dessa situação, se ele estiver orando e falar, Senhor, nenhuma palavra contra mim prosperará, essa palavra que foi enviada volte para a pessoa e essa pessoa cai enferma. Também já vimos muito isso. Então nós temos que tomar cuidado. Mas se você liberar a palavra e ficar firme, Pai, eu sairei dessa situação. Pai, eu entrarei nesses 50 dias. Pai, eu vou me preservar nesses 50 dias. E eu vou tomar cuidado para não falar nada contrário. Por quê? Porque eu vou liberar sobre o ambiente contrário a vida que há em mim. Eu vou liberar a tua palavra sobre esse ambiente. É a palavra profética. Eia, lugar, movimente. Eia, lugar, ande-se. Eia, Senhor, vai fazer uma coisa muito grande. Porque a palavra não pode voltar vazia. Pai, é a tua palavra que está falando. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, estou passando por essa situação e os meus pensamentos estão todos confusos, porque foi um bombardeio de pessoas falando da minha pessoa. Queridos, isso é uma maldade muito grande.
E as pessoas não têm noção. Quando muitas pessoas se reúnem para paralisar a vida de um líder, sabe? Isso elas não estão fazendo com aquela pessoa, mas elas estão interferindo num propósito do eterno para o lugar que estava designado. A casa, a igreja é do Senhor. E as pessoas não têm noção do que elas estão fazendo. Nós estamos vivendo dias difíceis. E esses dias difíceis está envolvendo as pessoas falarem da própria casa. É o corpo lutando contra o corpo, né? E a gente sabe até que existe uma doença assim muito ruim, que ela vai comendo o corpo. É o corpo que vai necrosando o corpo por dentro. Queridos, isso daqui é muito sério. Mas isso já estava designado para acontecer, porque é os finais. Então, é reino lutando contra reino, infelizmente e triste para nosso conhecimento. Mas Deus é poderoso para fazer muito mais na minha e na sua vida. Basta nós colocarmos as palavras certas e tudo mudará. Queridos, o choro pode durar uma noite, um período, um tempo, mas a alegria vem ao amanhecer. Creia na palavra do Senhor, porque Ele diz porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Às vezes você está cheia de nuvens pretas em cima da sua cabeça, mas essas nuvens têm que sair, porque a tempestade não dura para sempre. Ela é só um período, e sempre depois de uma tempestade vem um arco-íris. Então, o arco da aliança, né? Não arco-íris, o arco da aliança vem quando o Senhor mostrou para Noé, falou, olha lá, é a minha aliança, não vou fazer mais isso. Então, sempre haverá esperança e somos provados e testados em todas as coisas. É que muitas vezes nós não somos treinados para o dia da experimentação, somos apenas treinados para o dia bom, né? Então, nós temos que olhar esse momento como um momento precioso para nós ressignificarmos muitas coisas na nossa vida, aprender e crescer. Porque o Senhor diz, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então talvez você tá falando assim, olha, eu já estou tão desanimada. Não fique, porque esse não é um modelo, nem um plano, nem um projeto do Senhor para mim e para a tua vida. Porque quem conquistou a vitória na cruz é maior do que tudo. E maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Que o Senhor abra os olhos do moço. Abre, Senhor, os olhos dos moços e das moças. Em nome de Jesus. Para que você creia no poder da palavra profética do Senhor. Há esperança. Ainda que a raiz pode estar lá na terra seca, abandonada. Ao cheiro das águas, brotará e dará seus frutos na estação própria, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse início de semana, início de período. Que o Senhor possa continuar liberando sobre as casas, sobre as vidas, Pai, a esperança. Meu Deus, em nome de Jesus, todos aqueles que estão nesse propósito de jejum, que o Senhor possa trazer para nós, Pai, esse jejum do clamor, que nós queremos clamar para ouvir as direções do Senhor para este tempo. Pai, nós vamos ficar firmes no propósito, crendo, Pai, que o Senhor ainda há de fazer muito mais além do que nós estamos pedindo, sonhando, segundo o teu poder que opera em nós. Pai, todos aqueles que vão estar participando, que eles possam receber das bênçãos que recaiam sobre suas casas. Queridos, em nome de Jesus, às 6 horas da manhã, o Senhor derrama sobre a terra suas santas misericórdias que se renovam a cada manhã. Novos neurônios, novas estratégias de pensamento e recursos. Que você possa receber os recursos do Eterno para a tua casa, sua vida, sua família, suas finanças, seus negócios, seus sonhos e projetos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe cada um de vocês. Até amanhã. Shalom, shalom.